Bom dia a todos, graça e paz. Um abraço para você e sua família. O apóstolo Pedro vai concluindo a sua carta, o seu escrito, e ele vai fazer um pedido aos líderes da igreja. E ele começa no capítulo 5, verso 1, dizendo: Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles e testemunhas dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Nós vemos alguns destaques, e eu faço aqui só apenas de maneira didática, colocando o que o apóstolo Pedro coloca. Ele diz como primeiro Pedro se apresenta. Verso 1, ele se apresenta como presbítero, ou ancião, ou bispo, um líder da igreja, um testemunha do sofrimento de Cristo, e literalmente ele acompanhou Cristo nos seus últimos momentos, durante todo o seu ministério, mas o sofrimento em especial, os últimos momentos, e coparticipante da glória que será revelada. Portanto, aqueles que sofreram com Cristo também serão glorificados com Cristo. E ele diz: serei também participante juntamente com vocês e com Cristo desta glória que será revelada. O que Pedro pede? Pastoreai o rebanho de Deus. É interessante este pedido do apóstolo Pedro, porque por 3 vezes, logo depois de ter negado a Cristo, depois da ressurreição de Cristo, ele aparece para Pedro e pede para Pedro pastorear o rebanho, apacentar o rebanho. Agora, o que Jesus pediu para Pedro, Pedro também pede para os líderes da igreja. A quem ele pede? Aos presbíteros, assim como ele, e aí vem o que Pedro pede, ou de que forma era para se pastorear. E ele dá aqui 4 formas de como pastorear o rebanho. Primeiro, não por constrangimento, mas espontaneamente. Não por obrigação, mas voluntariamente, entendendo o chamado, a vocação. Segundo, não explorando gananciosamente, não buscando lucros ou bens materiais, não explorando financeiramente, como infelizmente temos visto muitos líderes fazendo. Terceiro, não sendo um dominador autoritário. Eu não mando, eu não sou dono, o Senhor da igreja é Cristo Jesus. Muitos, infelizmente, também querem dominar, impondo suas ideias a outros. E por último, sendo modelo fiel do rebanho. Para isso fomos chamados, para sermos exemplos, como Cristo foi exemplo. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. A recompensa será dada por Cristo Jesus. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. É interessante porque a recompensa não é prometida para o aqui e agora, mas no dia da manifestação ou da revelação de Cristo. Nós somos chamados para cuidar do rebanho de Deus. Portanto, Deus deu esta vocação, este chamado a todos nós, a cuidar um do outro, a animar um ao outro, exortar um ao outro, amar um ao outro. Esse é o grande desafio. Ao exercermos os nossos dons, nós ajudamos o corpo de Cristo, o rebanho de Deus, a crescer e se desenvolver. Faça a sua parte e Deus te recompensará. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos servir ao Senhor. Queremos exercer os nossos dons para a glória e honra do Teu nome e para crescimento do reino do Senhor. Dá-nos a graça, Pai, de colaborar com o Senhor, com a obra do Espírito Santo, no pastorear o rebanho que o Senhor tem dado. Dá, ó Deus, aos líderes em especial este cuidado. Dá, ó Deus, aos pastores, missionários, este privilégio, esta graça de poder cuidar com amor e carinho, como se fosse o próprio Senhor, das ovelhas que o Senhor tem dado. Queremos agradecer, porque o Senhor tem nos chamado ao serviço e ao ministério, à vocação cristã. Ajuda-nos a sermos fiéis, como o Senhor tem feito, e cuidar e pastorear, como o Senhor tem feito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Compartilhe conosco nas mídias sociais, inscreva-se em nosso canal do YouTube, Igreja Presbiteriana de Utinga.